Então, gente, deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu resolvi mudar o nosso cronograma, porque eu achei que a nossa aula de estequiometria ficou, tipo assim, muito corrida, a gente não conseguiu fazer todos os exercícios que a gente ia fazer, então eu achei melhor a gente, em vez de, tipo, eu mandar a lista de exercícios que eu tinha comentado com vocês, eu achei que seria melhor a gente fazer uma outra aula sobre estequiometria. Já que a gente vai ter tempo e que, tipo, a gente já teria aulas sobrando mesmo, eu achei legal a gente fazer uma aula de estequiometria só de exercício hoje. E aí, deixa eu mostrar aqui como é. Vou começar a compartilhar. Aqui, essa aqui é a aula 3, então. E aí a gente vai falar mais um pouco sobre estequiometria. Eu tentei pegar as questões mais atuais, assim, que caíram nos últimos Enems, né? Então, eu acho, se eu não me engano, a maioria de 2020 mesmo. Eu peguei algumas de 2018, não sei. Mas é só para a gente realmente treinar sobre estequiometria e botar para passar dessa fase de vez, porque a estequiometria cai muito. E vocês vão ver como caiu em 2020. Deixa eu passar aqui. Tá tudo certinho, né? Só mudar o negócio aqui. Pronto. Então, gente, vamos lá. Ó, só relembrando aqui o que a gente já conversou na aula passada. O que é o mol? O mol, a gente vai falar sempre quando a gente quiser se referir a moléculas, a quantidade de molécula, quando a gente quiser se referir à massa de uma molécula, de um átomo, enfim, que seja. Quando a gente também fala de volume, a gente fala de 22,4 litros de volume de um gás. Isso quando o gás está na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. Se o gás está fora da CNTP, a gente tem... Eu queria tirar minha cara daqui. Isso. Porque eu tava tapando o slide para mim, gente. Mas, enfim. Aí, quando a gente não tem o gás na CNTP, a gente faz o PVNRT, né? Então, tá bom. Só lembrando... Aí, deixa eu só mudar o negócio aqui. Enfim. Até o final do ano eu aprendo a mexer nisso. Então, a gente sabe, então, que se eu falar 1 mol, é a mesma coisa que eu falar 6 vezes 10 é 23 unidades, ou 6 vezes 10 é 23 moléculas, certo? Se eu falar 1 mol, eu estou falando que 1 mol é equivalente à massa molar de um átomo. O que é a massa molar? A massa molar, ela vai ser um equivalente numérico à massa atômica. E como que a gente descobre a massa atômica dos átomos? Aqui, ó. Peraí que não passou. Isso. Agora passou. A massa atômica dos átomos, a gente descobre a partir da tabela periódica. Eu já comentei com vocês que o Enem, ele não costuma cobrar que vocês decorem a tabela periódica. Ele, na verdade, geralmente já dá essa massa para a gente. Então, ele vai comentar assim, se eu tenho um átomo de hidrogênio, eu vou precisar calcular o número de mol desse átomo. Eu vou usar a massa atômica do hidrogênio. Geralmente, ele vai falar, a massa atômica do hidrogênio é igual a 1. Se a gente tiver que ver na tabela periódica, aqui, ó, essa é a massa atômica do hidrogênio, essa é a massa atômica do hélio, essa é a massa atômica do carbono e assim por diante. E aí a gente só costuma aproximar, tipo assim, hidrogênio a gente geralmente fala que é 1, o hélio a gente fala que é 4, o carbono a gente fala que é 12 e assim por diante. Então, por exemplo, se eu quiser... Tá, agora eu estou falando só de átomo, né? Mas se eu quiser saber de uma molécula, se eu quiser saber, por exemplo, a massa molecular da água, que é H2O. Então, eu vou pegar, vamos usar aproximado. Eu vou pegar o 1 aqui. No caso, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, é 1 vezes 2. Então, eu tenho 2 gramas, né? E aí, agora a gente vai para o oxigênio, que está aqui. O oxigênio a gente aproxima para 16. Então, eu tenho só um átomo de oxigênio. Então, eu estou botando 16 do oxigênio mais 2 do hidrogênio. Então, a massa atômica é 16 mais 2, que dá 18. Então, a massa atômica vai ser 18 gramas por mol. Quer dizer que 1 mol de água é equivalente a 18 gramas, ok? Isso a gente viu semana passada. Vamos voltar aqui, se eu conseguir. Foi. Peraí. Então, tá bom. Então, foi a massa molar.
E do volume foi o que eu expliquei. Geralmente, quando a gente fala 1 mol de volume, a gente está se referindo a 22,4 litros. E agora, e só para lembrar também que a gente fez um passo a passo para... Então, vou mostrar aqui. Peraí. Essa aqui não tem. Não, tem tabela periódica que mostra a eletronegatividade e tal. Essa não está mostrando, não dá para saber, não. Mas, geralmente, se o Enem cobrar sobre a eletronegatividade, eles comentam alguma coisa que te leve a entender a isso, tá bom? Então, assim, não precisa ficar tão preocupado com tabela, não. Ah, eu achei que dava, a professora tinha falado, assim, um jeito, olhando pela posição que eles estão, achei que tinha. Ah, não, tem da posição mesmo. Eu não sei se eu marquei uma aula sobre tabela, agora eu tô pensando. Mas tem da posição, assim. Só que, para ser sincero, eu tenho que lembrar isso, gente. Faz muito tempo que eu fiz vestibular, assim. Eu posso até pesquisar para você direitinho, porque eu acho que tem uma ordem da tabela, se eu não me engano. Isso aí eu posso pesquisar para você, porque realmente essa matéria eu não revisei para explicar, sabe? Foi o Valdir que perguntou? Foi. Eu vou pesquisar direitinho, aí eu te mando qualquer coisa, porque realmente agora eu não estou lembrando. Mas então vamos continuar. Na semana passada, eu falei com vocês que a gente faz um passo a passo para fazer a estequiometria, né? O primeiro passo, a gente vai balancear a equação. O segundo, a gente vai identificar os envolvidos, quem a gente quer saber, quem a gente quer relacionar. Aí, ó, a Samira sabe. A Samira explicou aí no chat. Então, o segundo passo, identificar os envolvidos. O terceiro é relacionar o número de mol. E o quarto é fazer a regrinha de 3. Isso a gente viu semana passada. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, a gente também viu essa parte semana passada, das particularidades da estequiometria. Das particularidades da estequiometria, a gente tem que lembrar de 3, que é o grau de pureza, o rendimento e a limitante e o excesso. Quando a gente vai calcular grau de pureza, a gente viu semana passada que durante o passo 4, que é aquele que a gente faz, a regrinha de 3, a gente multiplica o M' pela porcentagem. O que isso quer dizer? Que a gente vai multiplicar a massa do composto, que não é 100% de uma substância só, pela porcentagem. Vai ficar mais fácil quando a gente fizer a questão, que eu vou explicar isso de novo. Mas aqui foi só para termos de gravar mesmo e tal. Aí agora aqui, rendimento. O rendimento, a gente comentou que seria legal a gente adicionar um quinto passo, que é para descobrir, na verdade, o terceiro rendimento. Porque nos 4 passos, desculpa, a gente descobre 100% de rendimento. No quinto passo, a gente vai descobrir o verdadeiro rendimento, porque nenhuma reação rende 100%. E a questão vai falar, tal reação, na verdade, rende 80%, rende 90%. Então, a gente tem que fazer esse cálculo. E de limitante de excesso, a gente combinou que a gente ia calcular o número de mol de cada reagente, que a questão dessa é a massa, né? E a gente calculando o número de mol, a gente pegaria o menor número de mol e falaria que ele é o reagente limitante e faria conta com o reagente limitante, certo? Isso aqui a gente viu semana passada. Agora vamos para as questões, então. Só queria tirar um negócio daqui que está tapando. Gente, vou diminuir só porque está tapando aqui, eu não consigo ler o início da questão, mas daqui a pouco eu abro a tela de novo, grande. Mas então, vamos fazer a questão. Está escrito, o carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Em razão disso, quando é representada a sua queima com oxigênio, acho que agora dá para aumentar. Isso. Em razão disso, quando é representada a sua queima com oxigênio, simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono. De acordo com o conteúdo médio de carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antracito, que apresenta, em média, 90% de carbono.
Então, a gente está falando do antracito e ele só tem 90% de carbono na sua composição. Quer dizer, então, que o 90% é o grau de pureza dele. Então, vamos lá. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão. No entanto, libera maior quantidade de gás que provoca efeito estufa. Gente, o gás que provoca efeito estufa, que é liberado durante a queima de carbono, é o CO2, né? Então tá, calma aí. Supondo a queima completa de 100 gramas de carvão antracito, a massa de gás liberado na atmosfera é em grama mais próxima de... Então, olha só, a gente quer fazer a combustão de 100 gramas de antracito e quer saber quanto de CO2 vai ser liberado na atmosfera. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que eu falei com vocês, inclusive semana passada, a equação de combustão, ela vai ser sempre o componente que a gente vai fazer a combustão, né? Mais oxigênio, que vai originar CO2 e água. Então, vamos aqui, ó. Vamos dar uma olhada na resolução. Então, aqui. Ó, a equação de combustão sempre vai ser essa daqui, certo? Só que, gente, a gente vai botar... Tá falando na questão que só vai fazer a combustão do carbono. Então, vai ser carbono mais oxigênio. O carbono mais oxigênio vai gerar só CO2 não vai gerar água. Se ele tivesse falado quantos carbonos são, se tem hidrogênio, aí realmente poderia gerar água. Mas como a gente só está juntando o C e o O2, vai gerar somente o CO2, tá bom? Então, agora a gente vai para a nossa estequiometria, a gente vai para o nosso primeiro passo, que é balancear a equação. Eu falei para vocês que o melhor jeito de balancear a equação é começar do C e para o H e depois para o O. Então, vamos lá. O C, a gente tem um C aqui. A gente também tem, ó, um C aqui. A gente tem dois O's aqui. Aqui também tem dois O's. Ou seja, a equação está balanceada. Ok? Então, agora a gente vai para o nosso passo 2, que é identificar os envolvidos. Quem são os envolvidos? A gente quer saber a massa de gás, ou seja, a massa de CO2, formada a partir da combustão... Eita, passei sem querer, gente, desculpa. Então, ó, a gente quer a massa de gás, que é o CO2, formada a partir da combustão completa de 100 gramas de carvão, que é o C. Sabendo que o carvão apresenta um grau de pureza de 90%. Então, tá. Então, a gente está relacionando o carbono com o dióxido de carbono. Então, agora a gente vai fazer o passo 3. A gente quer relacionar o número de mol entre os envolvidos. Os envolvidos, a gente já chegou à conclusão. O C e o CO2. Então, vamos relacionar agora o número de mols dessa reação. O C só tem 1 mol, certo? O CO2, ele também só tem 1 mol. Então, a gente tem 1 mol de antracito para 1 mol de CO2. Então, vamos lá. Agora aqui, ó. Então, agora a gente vai para o passo 4, que é que a gente tem que tomar mais cuidado, que é realizar a regra 3. Como a gente quer saber a massa de gás carbônico a partir da massa do antracito, que vai ser os 100 gramas, a gente está relacionando massa com massa. E, consequentemente, a gente vai precisar saber a massa molar de cada composto envolvido, que é o antracito e o CO2. Qual é a massa molar do antracito? Gente, a questão tá... Vou botar aqui. A questão fala aqui, ó. A massa molar do oxigênio é 16. A massa molar do carbono é 12. Então, a gente sabe a massa molar do carbono e do oxigênio. Então, vamos lá. Tá. Então, agora fica fácil. O antracito é só um C. A massa molar do C, a gente já viu, é 12. Então, a gente tem 12 gramas para 1 mol. Agora, a massa molar do CO2. O C, a gente viu que é 12. O O é 16. Mas a gente tem 2 átomos de oxigênio. Então, a gente multiplica por 2. 16 vezes 2, 36. 32. 32 mais 12, 44 gramas por mol. Então, eu tenho 44 gramas de CO2 para 1 mol.
Agora fica fácil. A gente tem a nossa reação aqui. A gente já falou que reage 1 mol de antracito para 1 mol de CO2, certo? Só botar para carregar. Pronto. 1 mol de antracito para 1 mol de CO2. A gente também falou que tem 12 gramas em 1 mol de antracito. Então, aqui embaixo do 1 mol de antracito, eu boto 12 gramas. E a gente também chegou à conclusão que tem 44 gramas em 1 mol de CO2. Então, 1 mol de CO2 aqui, 44 gramas de CO2. A gente quer saber quanto de massa de CO2 vai gerar 100 gramas de antracito. Só que a gente tem um problema. O antracito não tem 100% de carbono. O antracito tem 90% de carbono. Então, a gente bota isso aqui, ó. O 100, que é o quanto a gente quer saber, e o grau de pureza, que é 90%. É a mesma coisa que escrever 90 sobre 100. Até aí, tudo bem, gente? Me respondam aí no chat, por favor, só para eu saber se vocês estão acompanhando o raciocínio. Então, beleza, então. Então, agora vamos lá. Aqui eu botei só um negocinho para vocês perceberem que poderia fazer isso. Porque quando a gente está multiplicando aqui e dividindo aqui, a gente pode cortar esse 100 com esse 100. E aí, no caso, faria a conta. 44 vezes 90 e 12 vezes x. O 12 está multiplicando o x, passa dividindo. 3.960 dividido por 12, a resposta é 330. 330 o quê? 300, a gente está vendo esse x aqui, ó. 330 gramas de CO2, certo? Então, vamos ver aqui a resposta. Está marcado? Odeio esse negócio na minha frente. Ah, tá marcado. Então, a resposta é 330. Beleza? Gente, essa questão caiu no Enem 2020. Então, assim, para vocês terem noção o quanto a questão é recente, o quanto é importante vocês saberem sobre estequiometria. Ó, mais uma do Enem 2020 agora. Essa é do PPL, no caso. Vamos lá. Os esgotos domésticos são, em geral, fontes do... Ó, já vou avisar que essa é difícil. Eu vou disponibilizar esse material também para vocês ficarem vendo várias vezes essa, porque essa aí é aquela questão do Enem que você olha e pula, depois você volta, depois você faz, porque dá muito trabalho realmente, gente. Mas vamos lá, né? A gente está aqui, ó, sem pressa. Ó, os esgotos domésticos são, em geral, fontes do íon tripolifosfato, que é o P3O10, de massa molar igual a 253 gramas por mol. Daí tudo bem. Ele é um possível constituinte do detergente. Esse íon reage com a água, como mostrado na equação a seguir, que é essa equação aqui, ó. O íon, então, que é o tripolifosfato, reage com a água do lago, do esgoto, desculpa. Como mostra a equação a seguir. E produz o íon fosfato, que é o PO4, ok? Então, vamos lá. De massa molar igual a 95 gramas por mol. Um contaminante que pode causar a morte de um corpo hídrico. Então, a gente está falando que no esgoto doméstico, a gente tem esse composto aqui. Esse composto, quando ele se mistura com a água do esgoto, ele forma o fosfato. E o fosfato, ele pode ser contaminante, ok? Então, vamos lá. Em um lago de 8.000 metros cúbicos, todo o fósforo presente é proveniente da liberação de esgoto que contém 0,085 miligramas por litro de íon tripolifosfato. Ok? Então, a gente tem um lago e acontece a liberação de esgoto dentro desse lago. E essa liberação de esgoto acontece, no caso, dentro desse esgoto, tem 0,085 miligramas a cada litro desse composto aqui. E, no caso, esse esgoto, ele libera água numa taxa de 16 metros cúbicos por dia no lago. Então, vamos lá. De acordo com a legislação brasileira, a concentração máxima de fosfato, que é o PO4, permitido para água de consumo humano é de 0,030 miligramas por litro. O número de dias necessário para que o lago alcance a concentração máxima de fósforo, na forma de íon fosfato, esse aqui, permitida para o consumo humano, está mais próximo de... Gente, é muita informação. Quando eu olhei essa questão, eu falei, cara, vamos com calma que, assim, tem que primeiro entender por onde eu começo. Então, vamos lá. Ó, aqui.
Eu tentei botar só as informações importantes aqui para vocês darem um pouquinho mais de ênfase. Vamos por partes. O que a questão quer? A questão quer o número de dias para que o lago alcance a concentração máxima de fósforo. O fósforo na forma de íon fosfato. Ou seja, então eu primeiro preciso saber a concentração máxima do íon fosfato, que é esse daqui. Só que, no caso, eu sei que a concentração máxima permitida é 0,030 miligramas por litro. Até aí tudo bem. Só que eu quero saber essa concentração máxima dentro do lago. O lago tem 8.000 metros cúbicos. Então, vamos ver a concentração máxima que pode ocorrer dentro desse lago. Então, olha só. Concentração máxima 0,030 miligramas por litro. Isso a gente entendeu. Só que aí a gente vai ver agora quanto disso aqui tem no lago. Só que, gente, tem que tomar cuidado, porque o lago está em uma unidade diferente. Eu não sei se vocês chegaram a aprender isso em matemática já, mas o lago está em metro cúbico. E a gente está falando aqui miligrama por litro. Então, vamos passar esse metro cúbico para litro. Gente, se vocês não souberem isso, é o que eu falo com vocês, cola na parede de vocês, que isso cai muito em matemática, em química, em física. Vocês precisam saber essas conversões. E aqui, a gente tem que saber que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, certo? Se eu tenho 8.000 metros cúbicos, eu tenho, na verdade, 8 milhões de litros, ok? 8 milhões de litros de água dentro do lago. E agora a gente pode fazer essa conta. Eu tenho 0,03, que é a mesma coisa que escrever 0,030, miligramas em 1 litro de lago, certo? Em 1 litro de água, desculpa. Eu quero saber quantos miligramas, quanto de massa eu tenho em 8 milhões de litros de água. Então, a gente vai fazer essa conta aqui, né? Essa conta vai dar 240.000 miligramas. O que isso quer dizer? Que a concentração máxima de fosfato é de 240.000 miligramas, ok? Então, agora a gente vai passar para outra parte da questão. Aí já complica um pouquinho. Ó, a gente está falando, no caso, o texto falou que o fósforo que chega no esgoto, ele não é proveniente do fosfato, ele é proveniente do tripolifosfato. Então, assim, eu tenho... Ok, essa é a concentração máxima que pode ter no lago. Só que, gente, a gente vai precisar descobrir a concentração máxima do tripolifosfato. Porque é o tripolifosfato que cai no lago, não é o fosfato que cai no lago. Como que a gente vai descobrir a concentração máxima do tripolifosfato? A partir da nossa estequiometria. Então, vamos lá. Essa aqui. Ó, a nossa estequiometria. Vamos por passos que aqui eu já fiz direto. O passo 1 da nossa estequiometria. Essa reação, ela está balanceada? Gente, parece que está. Tem um número de 2 de mol aqui, tem o 3 aqui, tem o 4 aqui. Vocês querem verificar se está? Então, vamos lá. Eu tenho 3 fósforos aqui, que é o P, né? Eu tenho 3 fósforos aqui. Eu tenho 10 oxigênios aqui, mais 2 oxigênios aqui, né? Então, dá 12. Eu tenho 4 vezes 3 aqui, 12 oxigênios. Agora, o hidrogênio. Eu tenho 4 hidrogênios aqui, 4 hidrogênios aqui. Está balanceado. Passo 2 agora. O que eu quero saber? Eu quero saber o quanto de tripolifosfato eu vou precisar para alcançar 240.000 gramas de fosfato, que é a concentração máxima de fosfato. Ou seja, descobrindo a concentração máxima de fosfato, eu vou descobrir a concentração máxima do íon tripolifosfato, ok? Então, agora a gente vai, na verdade, para o passo 3. O passo 3 é relacionar o número de mols. A gente tem 1 mol de tripolifosfato para 3 mols de PO4. Até aí, tudo bem. E agora a gente vai para a nossa regra de 3, que é o passo 4. A gente vai pegar a massa molar do P3O10, que é o tripolifosfato, que é 253. A gente só tem 1 mol, então seria 1 vezes 253. Aqui no PO4, a gente tem 3 mols de PO4. O PO4 ele tem 95 gramas por mol.
Se eu tenho 95 gramas em 1 mol, em 3 mol eu vou multiplicar por 3. Então, 3 vezes 95. Aqui eu vou botar X, que é o quanto eu quero saber, e aqui é o 240 gramas, que é a concentração máxima de fosfato. E agora a gente vai fazer essa conta. Essa conta deu uma conta muito chata, gente, muito chata. Mas Não, deu mas uma... espera aí um minuto. Como é que você Falar. descobriu a concentração do fosfato aí que eu perdi? Aqui, ó, a gente descobriu nesse primeiro slide aqui, ó. Aqui, vou mostrar. Aqui, ó, a gente descobriu a partir da... É porque, ó, a questão deu aqui, que de acordo com a legislação brasileira, a concentração máxima de fosfato permitida para a água de consumo humano é de 0,3 miligramas a cada litro, certo? Só que é isso dentro do lago. O lago ele tem 8.000 metros cúbicos, que é equivalente a 8 milhões de litros. Então, a gente tem 0,03 miligramas para 1 litro, X miligramas para 8 milhões de litros, ok? E aí a gente fez essa conta. Essa conta deu 240 mil. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Não, Aí você só essa questão converteu é... para grama e pronto. Isso, exatamente. Então, vamos lá. Então, essa vai ser a concentração máxima de tripolifosfato. Ok? Até aí? Ok. Então, beleza agora. Agora, gente, a gente sabe qual é a concentração máxima. Vamos aqui ver. Ok. Só que aí a gente sabe que a gente tem 0,085 miligramas por litro de íon tripolifosfato, que cai no esgoto, certo? Ó, todo fósforo presente é proveniente da liberação de esgoto, que contém 0,085 miligramas de íon tripolifosfato. Quer dizer que a cada 1 litro de esgoto, eu tenho 0,085 miligramas de tripolifosfato, certo? Então, para a concentração máxima de tripolifosfato, eu vou precisar fazer a regra de 3 de novo. Eu tenho 0,085 miligramas de tripolifosfato para 1 litro. Para quantos litros eu vou ter a concentração máxima de tripolifosfato? Então, agora, aqui, no caso, a gente não pode fazer essa conta. Por quê? Miligramas, gramas, litro, litro. Aqui a gente tem que mudar. Ou passa esse aqui para grama, ou passa esse aqui para miligrama. Eu podia ter invertido para ficar um número melhor, mas agora que eu me toquei. Mas eu converti o miligrama para grama. Como que a gente faz essa conversão? O miligrama está aqui, o grama está aqui. A gente divide por 1, 2, 3. Então, a gente divide por 1.000. Seria 0,085 dividido por 1.000. Daria uma conta muito chata. Eu preferi botar por porcentagem, não. Esqueci o nome disso, gente. De expoente e tal, de base 10. Notação científica. Isso. Isso aí. Eu botei como notação porque eu achei que ficaria uma conta mais fácil. Senão a gente teria que botar 0,000085. Então, assim, eu botei 0,085 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que falar que é dividido por 1.000. Então, tá bom. Então, agora a gente tá, ó, a gente tem 0,085 vezes 10 a menos 3 gramas de P3O10 para 1 litro de esgoto. E a gente tem 213 gramas de P3O10, que é a concentração máxima, para X litros de esgoto. Então, esse cálculo também deu um cálculo horrível, mas deu 2,5 vezes 10 litros de esgoto. Ok? Aqui agora. E agora, para terminar finalmente a questão. A gente sabe que são 2,5 vezes 10 a sexta litros de esgoto na concentração máxima, tanto de fosfato quanto de tripolifosfato, ok? Então, ó, o lago, ele recebe do esgoto 16 metros cúbicos de tripolifosfato por dia. E agora fica fácil. Por quê? Porque a gente tem 16 litros, que é a mesma coisa que 16 metros cúbicos, tá? 16 litros de esgoto em um dia. E a gente tem 2,5 vezes 10 a sexta litros de esgoto em X dias.
Isso vai dar x igual a 156,5 dias. E aí, gente, a gente vai para as alternativas. Não bateu. Por que que não bateu, gente? Ó, eu falei para vocês que deu uma conta muito ruim, né? Então, ó, aqui no 213, eu já tinha aproximado o resultado, sabe? Aqui no 2,5, eu também já tinha aproximado. Então, esse resultado, na verdade, ele está aproximado. Como as alternativas são muito distantes uma das outras, não tem importância a gente aproximar certas contas, tudo bem? Porque realmente é um dado números muito quebrados. Então, a resposta, na verdade, realmente é a letra A, tá bom? É o mais próximo, assim, do que a gente achou. É uma questãozinha chata, gente. Eu sofri para pegar, para ensinar para vocês, tá? Mas é isso, tudo certo? Essa é muito difícil. Não, muita coisa, gente, mas foi o que eu falei, aquela questão que você deixa por último, assim, se não der tempo, é isso. Mas beleza. Aí eu vou mandar os slides também, vocês dão uma olhada em casa para tentar criar o raciocínio sozinho, porque realmente dá muito trabalho. Mas se você prestar atenção e tal, dá para fazer, tá bom? Então, vamos lá para a próxima agora. Também do Enem 2020, esse foi do Enem Digital. Espera aí, que sempre tapa a primeira linha para mim. Eu vou ler só a primeira linha e eu aumento a tela de novo. A combustão completa de combustíveis fósseis produz água e dióxido de carbono. Ok. Vocês viram que cai muita combustão, né? Já falei para vocês a reação de combustão. Então, vamos lá. A gente está falando que está combustão... Pô, o negócio apareceu aqui do nada, agora não consigo ver nada. Agora foi. Então, a gente está falando de combustão, então. A União Europeia estabeleceu, desde 2012, limite de emissão veicular de 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado. O valor aplicável a uma média de veículos de um mês fabricante. Tendo como penalidade multa caso o fabricante ultrapasse a meta. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos com cerca de 8 carbonos em sua composição, incluindo isômeros de octano, que é o C8H18. Considere que em uma cidade o consumo médio diário dos carros de fabricantes seja de 10 km por litro de gasolina, formada apenas por octano, que é esse daqui, C8H18, que tem a massa molar igual a 114 gramas por mol, e que sua densidade seja de 0,70 kg por litro. A diferença de emissão de CO2 dos carros desses fabricantes em relação ao limite estabelecido na União Europeia é... Então, vamos lá. Ó, então, o limite estabelecido na União Europeia é o gasto a emissão, né, de 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Agora a gente tem que descobrir quanto de CO2 que a combustão da gasolina emite. Então, vamos lá. A equação de combustão a gente já sabe. Já falei várias vezes com vocês. Vocês viram já o quanto cai. Falei na semana passada e estou falando agora de novo. E agora a gente faz aqui, ó. O X da nossa equação de combustão é a gasolina, o C8H8. Aí, mais O2, CO2, H2O. E agora a gente vai para o nosso primeiro passo da estequiometria, que é balancear a equação. Então, vamos lá. Falei para vocês, sempre começar pelo C. Aqui a gente tem 8 carbonos. Aqui a gente não tem nenhum. Então, aqui a gente vai botar 8. Agora, depois do C, a gente vai para o H. Então, vamos lá. A gente tem 8 Hs aqui. Então, aqui a gente já tem 2, né? No caso aqui, a gente já tinha 2. Para virar 8, 2 vezes 4. Então, eu tenho agora 8 Hs, 8 6. E aí, tudo bem. Então, agora a gente vai para o oxigênio. O oxigênio, eu tenho 2 oxigênios aqui, mas eu tenho 2 vezes 8 aqui, que dá 16. E eu tenho 4 vezes 1 aqui, que dá 4. Ou seja, eu tenho 20 oxigênios aqui. E eu só tenho 2 aqui. Então, aqui eu vou botar um 10. 10 vezes 2, 20 oxigênios. Essa aqui é a equação balanceada. Show. E agora a gente vai para o nosso passo 2. O nosso passo 2 é identificar os envolvidos. O que a questão está pedindo? A gente quer saber a massa de CO2, aqui, emitida pelos carros que usam gasolina. E aí, tudo bem. Só que no caso, a questão está falando que os carros
Tá aqui, ó. Até voltar na questão para ajudar, para ficar melhor. Ó, a questão está falando que o consumo médio diário dos carros do fabricante é de 10 quilômetros por litro de gasolina. Então, a gente vai fazer assim, ó. No caso, a questão deu a densidade. Pode falar. Só uma dúvida. Para que precisa de 20... Ah, não. Ixi, 20 não sei oxigênios? se eu... 20 oxigênios. Ó, porque aqui tem 8, né? É 8 vezes 2, que a gente tem um 2 aqui, certo? Aham. 16. Só que a gente tem mais um oxigênio aqui, que é 4. É 4 vezes 1. Então, vai ser 4 oxigênios aqui, mais 16 aqui. Tá bom? 16 Tá, mais valeu. 4, 20. Quando eu vi que era O2, eu tinha perguntado. Não, tranquilo, pode perguntar. Então, ó, eu não sei se vocês sabem a fórmula da densidade, ela é bem famosinha assim, né? Mas densidade é sempre massa sobre volume. A questão falou que a densidade era 0,70. A massa é o que a gente quer saber e o volume é 1 litro. Então, a massa é 0,70 quilos de gasolina para 10 quilômetros. Só que a gente quer saber, olha aqui, a gente quer comparar com o limite da União Europeia, não quer? A União Europeia está falando que está relacionando por quilômetro rodado, ou seja, só 1 quilômetro. Então, a gente divide esse resultado aqui por 10. Vai dar 0,07 quilos de gasolina para 1 quilômetro. Certo? 0,07 quilos de gasolina. E eu quero saber quanto que isso vai gerar de CO2. Esses são os envolvidos. A gasolina, agora 0,07 quilos de gasolina, e o CO2, que é o quanto eu quero saber, que vai ser emitido. Então, vamos lá. Vamos para o nosso terceiro passo, né, que é relacionar o número de mols. É 1 mol de gasolina para 8 mol de CO2. Então, a gente vai agora fazer a regra de 3. Para fazer a regra de 3, a gente já fez a relação de mol, né? A gente viu que a massa molar da gasolina é 114 gramas, ok? E a gente viu que a massa molar de CO2 é 44 gramas. Só que a gente tem 8 mol, então é 8 vezes 44. E a gente já falou que a gente quer saber em 0,07 quilos de gasolina. E isso para X de carbono, de dióxido de carbono. Essa conta, gente, um detalhe aqui. Aqui é grama, aqui é grama, aqui é quilo, aqui é quilo. Posso fazer essa conta? Posso. Por quê? Porque esse tem que sempre ser igual a esse. Não sempre, mas tipo assim. Peraí, vou explicar melhor, gente. Calma aí. É porque assim, se aqui eu tenho em quilo, aqui vai sair em quilo. Se aqui eu tenho grama, aqui vai sair em grama. Mas eu vou mostrar para vocês por que pode. Na dúvida transforma tudo, é isso. Mas deixa eu fazer a conta aqui. Como é que eu vou desenhar aqui? Sofrendo. Não sei se vai ficar bom não, gente, mas calma aí. Ó, porque se a gente calcular aqui é grama, né? X. Tá horrível. Ih, gente, apaga, não fica não? Calma aí, eu achei que fazia. Não sei por que tá apagando. Ó, aqui é grama daqui, tá? Vezes x. Vezes x. Igual a grama vezes quilo. Ai, era para ser bonitinho, mas não tá dando, gente. Vezes quilo. Ok. Esse grama aqui tá multiplicando, ele passa dividindo. X igual a grama vezes quilo sobre G. Gente, eu não sei se vocês já aprenderam isso na matemática, mas pode cortar esse grama com esse grama. Então, o X que vai sobrar, ele é quilograma, ele vai sair em quilograma. Entenderam? Vocês entenderam o meu raciocínio aqui? Ah, tá, entendi.
Entendeu? Porque acaba que corta, sabe? Então, nesse caso, pode deixar. Isso demora tanto para pagar. Deixa eu ver. Ai, ó, é muito difícil de fazer essas coisas online, gente. Pelo amor de Deus. Só um quadro branco agora. Mas vamos lá. Então, ó, a resposta é essa daqui, por enquanto. Então, a gente tem 0,216 quilos de CO2. Então, vamos lá. O que a questão quer saber? Tem um traço aqui. Cadê, gente? Eu perdi meu negocinho que eu uso. Gente, vocês estão vendo a minha seta? Porque eu perdi o laserzinho. Estão? Dá pra ver tranquilo, sim. Então tá ótimo, porque eu realmente perdi o laser. Não tô achando. Enfim, é porque a seta de vez em quando some. Mas a questão tá perguntando a diferença de emissão de CO2 dos carros desse fabricante em relação ao limite estabelecido na União Europeia. O limite da União Europeia é 130 gramas por quilômetro rodado. O fabricante que a gente está vendo, ele tem 0,16 quilos de CO2 por quilômetro rodado. Como a União Europeia já está em grama, vamos passar esse quilo aqui para grama. De quilo para grama, multiplica por 1.000. Então, na verdade, vai ser 216 gramas por quilômetro rodado. Isso é a emissão de CO2. Então, agora a gente precisa saber o quão a diferença. Ele está pedindo a diferença em porcentagem, tá? A diferença em porcentagem entre os 130 gramas por quilômetro rodado e o 216 gramas por quilômetro rodado. Então, vamos lá. Não sei se vocês aprenderam já porcentagem também na parte de matemática, mas quando a gente fala de porcentagem, a gente fala do D, não sei, que é assim, a gente quer saber quantos por cento de 130 que é o 216. E como que a gente faz essa conta? Sempre quando a gente fala, o D, quer dizer que a gente vai multiplicar. Então, eu quero saber a porcentagem de D, que é a multiplicação, de 130, que vai gerar 216. Vocês entenderam o meu raciocínio? Porcentagem de D? Eu Não, viajei. é porque assim, quando a gente fala em porcentagem, a gente fala, eu quero saber a porcentagem, que seria o x sobre 100, né, que está representando aqui, de 130. A gente sempre multiplica, sempre quando a gente fala, tipo assim, eu quero saber a porcentagem de 200. A gente sempre vai fazer 200 vezes x sobre 100. Sim, verdade. Entendeu? Então, tipo assim, no caso, a gente sempre faz essa conta aqui. É porque vocês vão entender em matemática melhor por que dessa conta, que aí faz mais sentido. Porque a regrinha de 3 aí, eu fiquei com medo de passar e dar errado. E eu não estava conseguindo montar a regrinha certa, não sei por quê. Aí eu falei, vou fazer em porcentagem, assim eu vejo se eles já aprenderam. Mas, de todas as formas, sempre é basicamente essa a regra. Aí, quando a gente fala de porcentagem, a gente quer saber a porcentagem de alguma coisa, a gente multiplica. Então, eu quero saber a porcentagem ou seja, a gente está multiplicando, de 130. E aí, enfim, igual a 216. Deixa eu ver aqui, calma aí. Não, dá certo, pode fazer por regrinha de 3. É porque realmente tem casos na matemática que a gente não pode usar a regrinha de 3 em questão de porcentagem. Na química, a maioria pode, mas aqui eu quis passar diferente para ver se vocês já tinham aprendido. Porque eu acho mais importante a gente tentar botar assim do que botar na regrinha de 3, sabe? Mas fazendo a regrinha de 3, igual a Samira falou, também vai dar certo. Porque vai ser o 130 para 100 e eu quero saber o quanto... Vocês não veem o chat, né? Eu estou circulando o chat aqui. Lá vai eu desenhar de novo, gente. O 130 para 100%. E o 216 para X%.
E aí é só fazer essa conta, porque vai dar 100 vezes 216, 130 vezes x, que vai dar o mesmo cálculo aqui, ó, do meu. No caso, 216 vezes 100, 130 vezes x. O x vai multiplicar o 130, passa o 130 dividindo. Então, agora a gente fez essa conta. Essa conta vai dar 1,66. Ué, gente, como assim deu 1,66? O que isso quer dizer? Isso equivale a 166%. Mas tá, tudo bem, 166%. Nem tem essa resposta nas questões. É porque, gente, vocês estão vendo que o 216 é maior que o 130, certo? Então, a gente está... O aumento da porcentagem, na verdade, ele é 100% maior do que o normal. Então, tipo assim, se a gente aumentar 100% de 130, daria 200 e... Não. Gente, troquei o raciocínio todo, desculpa. Ó, a gente está falando de 100% de 130, certo? Que é 130. Se a gente aumentar 66 desse 100%, a gente vai achar o 216. É só diminuir o 100%, sabe? Porque o 100% já é o 130. A gente quer saber o quanto aumentou. Então, a resposta, no caso, é a letra E. Vocês entenderam? Eu enrolei um pouquinho na explicação aqui também. Deixa eu ver aqui. Foi tranquilo, gente? Tranquilo. Só... Vou explicar de novo também. Só ajeitar aqui. Ó, sempre quando a gente está lidando com porcentagem e a gente fala que um negócio deu 166%, a gente tem que tirar o 100%, porque isso aqui é o aumento que aconteceu. Então, então assim, o 100% ele equivale a 130. A gente quer saber o que aumentou do que já é 100%, porque ó, a gente está falando 100% é o 130. Só que aumentou 66, tá tipo 166. Então, 66, 100 menos 166. A gente está falando de um aumento. Entenderam? Deixa eu ver aqui agora. Cara, é porque essa parte de porcentagem é bem chatinha, né? Então, tipo assim, não ia ter jeito. Eu ia cair nesse raciocínio. Eu queria saber se vocês tinham realmente tido porcentagem ou não. Porque isso vai ficar melhor explicado lá e tal. Porque envolve outro raciocínio também, que, gente, eu não tô mais nessa vida de vestibular, não sei nem dizer. Só mudar aqui. Ah, eu achei meu laser de volta. Vamos para a próxima, então, que também é do Enem 2020. Só ler a primeira linha aqui no menorzinho, depois eu aumento. O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitiram minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2 para os dois tipos de carro. Considere que os veículos tradicionais a combustão movidos a etanol emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado, e os elétricos emitem equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. É uma questão meio parecida, se vocês pararem para pensar, né? Mas vamos lá. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química. Essa aqui. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 quilômetros. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de... Então, olha só, a questão está falando que o carro movido a etanol, ele faz 2,6, ele emite, no caso, 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. Enquanto o carro elétrico, ele emite 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. E a gente quer saber
a gente vai botar os dois carros para andarem em 1.000 quilômetros, desculpa. E aí, ok, até aí tudo bem, a gente vai botar os dois a 1.000 quilômetros, cada um libera uma quantidade de mol de CO2. E aí, a questão quer saber a diferença da quantidade emitida em etanol. Então, a gente vai ver a diferença de CO2 emitida em 1.000 quilômetros para o carro elétrico e para o carro movido a etanol, e a gente vai ver o quanto essa diferença equivale na quantidade de etanol. Então, vamos lá. Aqui, ó. O carro elétrico. A questão falou que a gente tem 0,45 mol de CO2 para 1 quilômetro. Se eu for andar 1.000 quilômetros com carro elétrico, eu vou liberar uma X quantidade de mol. Então, na verdade, eu vou liberar 450 mol de CO2 para andar 1.000 quilômetros. E agora o carro tradicional. Eu sei que ele libera 2,6 mol de CO2 para 1 quilômetro. Para 1.000 quilômetros, ele vai liberar X mol de CO2, que vai ser 2.600 mol de CO2. Então, tá. Para andar a mesma distância, o carro elétrico ele libera 450 mol, enquanto o carro tradicional libera 2.600 mol. Não, peraí, mas como é que o carro elétrico libera CO2? Ah, sim. Gente, não sei como funciona o carro elétrico, mas eu achava também que não liberava, mas eu acho que só libera menos, assim, faço ideia. Pode ser. Assim, só aceita as informações da questão e faz a conta. É isso. Não sei. O pior é que quando eu vi essa questão, eu também achei estranho, que eu falei, nossa, nem sabia que liberava CO2. Mas aí, ó, nem discuti muito não, só aceitei também. É isso. Mas, enfim, a diferença entre a emissão de CO2, então, entre o carro tradicional e o carro elétrico, vai ser de 2.600 para menos 450, né? Que foi o cálculo que a gente fez aqui, certo? Então, eu vou ter, na verdade, 2.150 mol de CO2 de diferença entre eles. E agora, eu quero saber a massa de etanol poupada com essa diferença aqui. Então, vamos lá. Agora, a gente vai para a nossa estequiometria. O primeiro passo é balancear a equação. A equação já está balanceada. Se quiser confirmar, 2C, 5, 6Hs, 6Hs, 1O aqui, 6Os aqui, 7. Aqui tem 4 e aqui tem 3, 7 também. Está balanceada. E a gente vai para o passo 2, que é identificar os envolvidos. Eu quero saber a massa do etanol, que é esse daqui, poupada entre um carro e outro, né? Pela diferença, que é 2.150 mol de CO2. Ou seja, eu estou relacionando o etanol com o CO2. Então, vamos lá, passo 3. Relacionar o número de mol entre os envolvidos. É 1 mol de etanol para 2 mol de CO2. E agora a gente vai para o passo 4, que é realizar a regra de 3. Então, a gente tem 1 mol de etanol para 2 mol de CO2, né? Só tirar daqui. Isso. Aí tá, beleza. A gente sabe que a massa molar do etanol, ele deu na questão, é 46 gramas. E a massa de CO2, no caso não vai precisar da massa, porque no caso a gente vai relacionar massa aqui com mol aqui, né? Então não precisa de massa não, desculpa. Mas enfim, a gente sabe que tem 2 mol de CO2 aqui. E a gente quer relacionar exatamente com o 2.150 mol. Então, a gente vai manter o mol aqui. Vai ficar 46 gramas de etanol para 2 mol de CO2. X gramas de etanol para 2.150 mol de CO2. Então, a gente descobriu, fazendo essa conta, que a gente tem 49.450 gramas de etanol nessa diferença entre os dois carros. Então, vamos lá. No caso, a questão está pedindo em quilograma. Então, a gente vai fazer a conversão. Está em grama aqui, né? De grama para quilograma, a gente divide por 1.000. Para dividir por 1.000, a gente vai só botando uma vírgula aqui, ó. Vai dar 49,450. Vamos aproximar isso?
para 50, tá bom? Tranquilo? Sabe que horas são, gente? Porque Tranquilo. essas aulas de estética são muito grandes, velho. Eu nem sei quantas questões, não sei se essa é a última. Enfim, vamos lá. Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de um minério chamado pirita. Então, esse 90% é o grau de pureza do ouro de tolo. De tolo, isso. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção do ácido sulfúrico, que ocorre com rendimento global de 90%, conforme as equações químicas apresentadas. Aqui ele deu a massa molar, né, descomposta, que são as reações químicas, que é uma questão sobre reação sucessiva, e está perguntando qual é o valor mais próximo de massa de ácido sulfúrico em quilograma que será produzido a partir de 2 kg de ouro de tolo. Então, vamos lá. Cara, eu falei com vocês que a gente vai ter uma aula só sobre reações sucessivas. Eu não quero que vocês saibam isso agora, assim. Quem já sabe sobre essa matéria, eu multipliquei essa equação aqui por 4, essa equação aqui por 8, porque o SO3 é comum aqui, então eu quero cortar ele, o SO2 é comum aqui, eu quero cortar ele. Mas assim, não vamos focar muito nisso agora, não. Eu só quero que vocês entendam que a reação química é essa aqui, porque a gente vai ter uma aula só sobre reações sucessivas. Então tá, a reação química é essa aqui. A gente vê que ela já está balanceada, né? Tem o número de mol certinho aqui. Não precisa nem confirmar que está balanceada, não. Ela realmente está. Mas se vocês quiserem, ó, não tem o C aqui, vamos começar pelo H, então, né? Ó, 8 vezes 2, 16. Cadê? Ó, aqui, ó. 8 vezes 2, 16. Enfim, tá balanceado realmente, tá? Eu não vou fazer tudo, não, porque a gente está com pouquinho tempo. Aí, vamos lá. O passo 2 da estequiometria, identificar os envolvidos. Eu quero saber a massa de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, que será produzida a partir de 2 kg de ouro de tolo, que é esse aqui, FeS2. Sabemos que o grau de pureza do ouro de tolo é 90%, e o rendimento da reação é de 90% também. Então, vamos lá, o passo 3, a gente vai relacionar o número de mol entre os envolvidos. Envolvidos esse aqui e esse aqui. Então, eu tenho 4 mol para 8 mol. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai para o nosso passo 4, que é realizar a regra de 3. A gente tem 4 mol de ouro de tolo para 8 mol de ácido sulfúrico. A gente sabe que a massa molar do FeS2 é 120. Só que a gente tem 4 mol, então é 4 vezes 120. E aqui é a mesma coisa, o ácido sulfúrico, massa 98, só que a gente tem 8 mol, então é 8 vezes 98. E agora, gente, para fazer a regra 3, a gente tem que lembrar do grau de pureza. A gente quer saber 2 quilos do ouro de touro, o ouro de tolo. Só que o ouro de tolo, ele é formado somente por 90% de pirita. Então, a gente vai ter que botar aqui 90% de 2, ok? Então, agora a gente faz essa conta. Essa conta vai dar 2,94 quilos de ácido sulfúrico. Até aí tudo bem. Só que, gente, tem que lembrar, prestar atenção nisso. Quando pede rendimento, a gente tem que fazer o quinto passo. Qual é o quinto passo? A gente vai calcular o verdadeiro rendimento. Seria esse resultado se a reação tivesse um rendimento de 100%, mas a reação tem um rendimento de 90%. E deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha aqui, a letra D, 2,9. Se você esquece de fazer por bobeira o rendimento, você erra a questão à toa. Então, olha só, vamos fazer o cálculo do rendimento. 2,94 para 100% de rendimento. A gente só tem 90% de rendimento. Então, a gente tem que saber o quanto isso vai gerar de ácido sulfúrico. Isso vai gerar de ácido sulfúrico 2,64 quilos de ácido sulfúrico. E agora a gente vai para cá, ó. 2,6. Ok? Opa, dei aqui. Tranquilo? Vou dar aqui agora. Acho que tem mais. Eu acho que essa é a última, gente. Essa é a última.
Vocês querem fazer a última ou vocês preferem olhar em casa e tal? Não sei se vocês têm alguma coisa demais também. O que vocês preferem, gente? Porque já é 10 horas também, não quero ficar enrolando muito vocês. Ninguém? Vou deixar essa aqui para vocês darem uma olhada em casa também. Ela não tem nada de diferente das outras, não. Então, assim, a gente pode passar direto por ela, não tem importância. A gente já fez muitas parecidas iguais a elas. Já vou mandar o material para vocês ainda hoje. E aqui eu botei no final aquele mapa mental de sempre que eu gosto de botar sobre estequiometria, né? Para vocês darem uma olhada e tal. E é basicamente isso, gente. Vou deixar aqui, então, para não atrasar muito vocês também, que tá tarde, vocês já devem ter estudado o dia todo, para vocês ficarem tranquilos. Pode ser? Pode ser, viu? Vou mandar, então, para vocês daqui a pouco o material, só... Sair daqui agora. Então, tá bom, gente. É basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai pegar química orgânica, né? Que já é um pouquinho mais legal, um pouquinho mais tranquilo e tal. E aí, enfim, é isso. Bons estudos para vocês. Boa noite aí. Aproveitem para descansar também, que é importante. E é isso, tá bom? Deixa eu só parar aqui.